O tema que chamou a atenção do Brasil semana passada, dominou as redes sociais e as conversas das pessoas em toda parte, foi a questão do projeto de lei 1904, que propõe tornar igual ao crime do homicídio a prática do aborto até a 22ª semana de gravidez. O tema é muito complexo e a gente deve falar disso com temor e tremor. A impressão que dá é que os proponentes desse projeto de lei partem do pressuposto que toda e qualquer mulher que pratica o aborto faz porque quer, porque dá vontade, só porque deu vontade. Quando a gente sabe que não é assim. Existem muitas questões, muitos pontos realmente muito delicados e difíceis em torno dessa questão, que não podem ser desconsiderados. E parece que os proponentes desse PL não estão levando nada disso em consideração. Eles estão colocando a coisa de uma maneira extremamente simplista, em termos assim de você é contra ou a favor do aborto. E quando não é assim, né? Não é assim que essa questão deve ser tratada. Há tons de cinza aí entre o branco e o preto. Não sei se são 50, mas não é simplesmente dizer é a favor, é contra, concordo ou não concordo. Não é isso. Existem tantas questões envolvidas e os que propõem esse PL dizem que fazem isso em defesa da vida. Será? Se fosse assim, deveriam ter tido uma atitude mais contundente quando recentemente o Brasil viveu o auge da pandemia da Covid-19. O governo brasileiro da época fez tudo o que pôde contra a Organização Mundial de Saúde, melhor dizendo, as orientações da Organização Mundial de Saúde. O governo brasileiro fez tudo que pôde para sabotar as medidas sanitárias, distanciamento social, uso de máscara, uso da vacina. O governo incentivou tratamentos, remédios que não têm absolutamente nada a ver com o Covid-19, e há estatísticas de cientistas sérios que mostram que centenas de milhares de pessoas que morreram, suas mortes poderiam ter sido evitadas se o governo tivesse tomado uma atitude a favor da vida naquela ocasião. E não foi isso que aconteceu. Se é a favor da vida, deve ser a favor de toda e qualquer vida. Então, esses que propõem esse projeto de lei deveriam ter uma atitude contra projetos de lei que visam facilitar de maneira mais aberta possível o acesso a armas de fogo, achando que isso vai aumentar a segurança das pessoas, quando na verdade não vai. Terceirizar a segurança pública, ao invés de ser das forças policiais, passar para a mão do cidadão comum, colocar uma arma de fogo na mão dele, e pensar que com isso ele vai se defender, isso não resolve. Isso é uma lenda. Papo furado, não vai resolver coisa nenhuma. Isso vai gerar mais problema do que vai resolver. É a favor da vida? Se é a favor da vida, então não pode concordar com pena de morte. Não pode concordar com o bandido bom e o bandido morto. É a favor da vida, então tem que ser toda e qualquer vida. E a gente poderia ampliar até mais ainda. Se é a favor da vida, deve ser a favor de toda a vida, não apenas da vida humana. Também da vida das espécies vegetais e animais. Então não pode ser a favor de desmatamento, a favor da destruição de biomas. Se é a favor da vida, então é toda e qualquer vida. E não apenas a vida humana. Eu creio que os que estão vendo esse vídeo agora vão se lembrar daquele caso de 2020, não faz tanto tempo assim, de uma menina, uma criança, 11 anos de idade, uma criança, vítima de uma violência sexual da parte de um parente próximo. E a menina engravidou. Muito provavelmente ela nem entendeu o que estava acontecendo. Por determinação legal, a justiça autorizou que ela praticasse o aborto. Uma criança com 11 anos não tem condição física de levar adiante uma gravidez. Não tem a menor condição disso. Ela foi levada então para o estado de Pernambuco e um médico, que é uma grande autoridade no país no tema do aborto legal, realizou o ato, mas o hospital foi divulgado e as pessoas cercaram o hospital, xingando a menina de assassino. E o seu parente, e aquele parente dela que praticou essa maldade horrível contra ela, eu acho que ninguém fez nada com ele. Não estou querendo dizer que é para matar, não é isso, mas culpabilizar a menina
é algo absolutamente errado. Culpabilizar a vítima é uma injustiça, é uma outra violência, uma segunda violência. Então, quantas crianças sofrem violência sexual e os agressores ameaçam, falam para não falar nada para ninguém, e quantas meninas ficam grávidas na infância, vítimas de violência sexual de homens que ainda fazem um terror psicológico com ameaças horríveis se ela contar o que aconteceu e quem a atacou. E há muitas estatísticas no Brasil, nos Estados Unidos, e os dados são absolutamente os mesmos. Cerca de 80% das agressões sexuais a crianças, a meninas, são cometidas por parentes próximos. Muitas vezes é o próprio pai, ou um irmão, um tio, um avô. De cada 10 casos, 8 é um parente próximo que fez aquilo. Apenas 2 são cometidos por pessoas estranhas. Então, essas questões todas devem ser levadas em consideração. E não simplesmente dizer, vamos criminalizar e vamos punir quem já é vítima. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Parece não, nada disso está sendo levado em conta pelos proponentes desse projeto. Não é se admirar que muita gente no Brasil inteiro esteja protestando contra, muitos protestos em várias cidades. Isso não quer dizer que é a favor do aborto, isso não quer dizer que é contra a vida, isso quer dizer que está protestando contra um projeto mal formulado, um projeto mal feito, que não é a favor da vida de jeito nenhum. E os que estão propondo esse projeto se dizem evangélicos, parece que eles não prestaram atenção para o fato que na Bíblia praticamente não há menção a aborto, mas há muitas menções a estupro. E claro, óbvio, todas as vezes que a Bíblia menciona o estupro, é para condenar quem faz. Claro, e nunca para culpabilizar a mulher que já é vítima. Pense nisso. Se você gostou desse conteúdo, clique aí na mãozinha do joinha, ajude a compartilhar, inscreva-se no canal, coloque aí nos comentários as suas impressões, sugestões, opiniões, e por tudo isso eu te agradeço.